Como você definiria o que é um planeta? Segundo a União Astronômica Internacional, para ser considerado um planeta, um corpo no espaço deve atender a 3 requisitos principais. O primeiro, ele deve ser grande o suficiente para ter a força gravitacional necessária para assumir um formato esférico ou próximo disso. Segundo, deve ser grande o suficiente para que a sua gravidade tenha afastado quaisquer outros objetos de tamanho semelhante em sua órbita. E terceiro, ele deve orbitar uma estrela, assim como os planetas do nosso sistema solar orbitam o Sol. Porém, em alguns casos, existem planetas que apenas vagam pelo cosmos sem ter uma estrela central para orbitar. É como se eles tivessem uma viagem sem fim, apenas explorando a vastidão do universo. E esses rebeldes são conhecidos como planetas errantes. E justamente pelo fato deles não participarem de nenhum sistema estelar, eles são extremamente difíceis de serem identificados. Não é à toa que apenas recentemente, em 2021, astrônomos conseguiram identificar um grupo maior desses corpos astronômicos, e só cerca de 70 a 170 deles. E para entender melhor essa história e conhecer mais sobre esse fenômeno peculiar do nosso universo, se inscreve nesse canal e vem comigo para descobrir mais depois da vinheta. Desde pequenos nós aprendemos sobre os planetas, principalmente sobre os que fazem parte do nosso sistema solar. Eu lembro até hoje que tinha até uma frase para gravar a ordem dos planetas em relação ao Sol. Tem algumas variações, mas a que eu aprendi foi: minha velha, traga meu jantar, sopa, uva, néctar e pão. E aí depois de um tempo não tinha mais pão na janta quando Plutão deixou de ser planeta e aí depois voltou, enfim. Isso pode até ser um tema de um próximo vídeo, mas voltando, nós sempre estivemos bem acostumados com esse conceito de um planeta, afinal nós vivemos em um, mas sempre os planetas orbitam alguma estrela, no nosso caso o bom e velho Sol. Mas como eu mencionei na introdução do vídeo, existem os renegados, planetas errantes ou órfãos de uma estrela-mãe, como também são conhecidos. Mas por que isso acontece? Como surge um planeta errante? E bom, a real é que esse assunto ainda é um pouco nebuloso, digamos assim, já que por conta da baixa quantidade de amostras que temos desses planetas, é muito difícil criar uma base estatística sólida para entender melhor as suas propriedades. Mas até o momento, as principais abordagens sobre o tema entendem que eles na verdade podem ser estrelas que não conseguiram se formar completamente, ou seja, não conseguiram acumular massa o suficiente durante o seu processo de formação e acabaram sendo ejetadas da enfermaria estelar, que eu detalhei um pouco mais nesse vídeo aqui. E uma outra hipótese seria de que os planetas errantes são de fato planetas, mas que foram expelidos do disco protoplanetário, que é um acúmulo de matéria e poeira que fica girando em alta velocidade ao redor de um núcleo. E o que acontece é que a maior parte do material no núcleo acaba virando uma estrela, e o que sobra dá origem aos planetas, mas alguns deles podem acabar sendo ejetados nesse processo, o que também poderia dar origem a um planeta errante. Mas, como eu disse, eles são extremamente difíceis de serem identificados. Isso porque as principais formas de se identificar um planeta são baseadas nas oscilações que eles causam em sua estrela-mãe, ou então na luz que eles refletem dessa estrela, ou até mesmo em alguma sombra produzida quando eles passam na frente dela, por exemplo, tipo um eclipse. Mas tudo isso não vale para os planetas errantes, e desde quando eles foram descobertos nos anos 90 até hoje, a maioria foi identificada por meio de métodos indiretos, principalmente pela técnica de microlente gravitacional, que é quando você consegue identificar um corpo massivo pela distorção que ele causa na trajetória da luz de alguma estrela distante. Então os telescópios focam em alguma estrela ou alguma região luminosa, e quando algo com uma massa considerável como um planeta errante passa no caminho entre o telescópio e essa fonte luminosa, a força gravitacional do planeta alteraria a trajetória da luz. Isso acontece por conta da distorção que essa grande massa causa no tecido do espaço-tempo, exatamente como Einstein descreveu em sua teoria da relatividade geral.
E em 2021, um estudo do Laboratório de Astrofísica de Bordeaux, na França, conseguiu identificar o maior grupo homogêneo de possíveis candidatos a planetas errantes até o momento. E eu digo candidatos porque alguns ainda precisam de confirmação, mas de qualquer forma, nunca antes havíamos visto um grupo tão grande assim desses corpos massivos, nem mesmo de candidatos. E o que os astrônomos fizeram foi aproveitar um fato interessante sobre esses planetas, que nos primeiros milhões de anos após a sua formação, eles ainda estão muito quentes e emitem um certo brilho, apesar de fraco. E a partir disso, é possível obter imagens dos planetas com câmeras sensíveis o suficiente de alguns telescópios. E então os astrônomos analisaram dados registrados de cerca de 20 anos de um certo grupo de telescópios, alguns aqui mesmo na Terra e outros espaciais, para medir e identificar pequenas luminosidades e movimentações em uma grande área do céu. E assim, olhando na direção das constelações de Escorpião e Ofiuco, eles conseguiram identificar pelo menos 70 desses planetas errantes, com massas comparáveis a Júpiter. E o estudo sugere que podem haver ainda muito mais desses nômades cósmicos vagando por aí, mas que precisaríamos de mais avanços na tecnologia atual para conseguirmos identificá-los com mais facilidade e maior precisão. Só assim para montar uma base de dados mais robusta de observação e poder entender melhor as propriedades e as origens desse acontecimento no universo. E para saber mais como funcionam os telescópios, como a gente consegue observar os céus e o universo, dá uma olhada nesse vídeo aqui, eu vejo você lá, até mais.